Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um iceberg. O iceberg de hoje é sobre sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, para quem não sabe, são sonhos onde a gente tem total consciência de que estamos sonhando e podemos assim fazer o que quisermos, como por exemplo, voar, dar uma volta para trás, coisas bem sobrenaturais mesmo. Então é isso, bora pro vídeo. Como esse iceberg está em inglês, eu vou dar uma traduzida aqui nos itens. O primeiro item é Reality Check, que traduzindo significa checagem de realidade. Quando estamos sonhando e percebemos que algo está fora do normal, significa que ganhamos um pouco de consciência dentro do sonho. E existem métodos para saber se estamos dentro de um sonho ou não. Um desses métodos consiste em você olhar para um relógio, verificar as horas, desviar o olhar novamente para o relógio e verificar de novo as horas. Se você estiver sonhando, muito provavelmente a hora vai estar bastante diferente do que da primeira vez. Outro método consiste em você pegar um indicador de uma mão e tentar atravessar a palma da outra mão com este dedo. Caso um desses métodos funcionarem para você, significa então que você está dentro de um sonho lúcido. Então você agora pode fazer o que você quiser. O próximo item desse iceberg é o FILD, que é uma sigla para Finger Induced Lucid Dream, que traduzindo significa sonho lúcido induzido por dedo, que consiste em uma técnica onde o sonhador deve mexer o indicador e o dedo do meio de forma suave, como se estivesse tocando teclas de um piano. Isso fará com que o sonhador se mantenha focado em algo para evitar perder a lucidez. Detalhe que essa técnica deve ser realizada quando a pessoa estiver muito cansada a ponto de dormir, normalmente após acordar de madrugada. Essa é a técnica mais fácil e mais recomendada para iniciantes que desejam se aventurar no mundo dos sonhos. O próximo item, MILD, também é uma técnica para se ter sonho lúcido, que significa Mnemonic Induced Lucid Dream, do inglês sonho lúcido induzido por mnemonia, que consiste em acordar após 5 horas de sono e tentar lembrar do sonho que você teve, se imaginar nesse sonho estando lúcido e o que você faria se fosse o caso, e também repetir a frase da próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou lembrar que estou sonhando. O próximo item é Dream Journal. Bom, esse item consiste basicamente em um diário de sonhos, onde você deve anotar todos os sonhos que você tiver após acordar pela manhã. Neste momento, sua memória vai estar mais fresca e é mais fácil relembrar os detalhes. Manter um diário de sonhos irá ajudá-lo a ter consciência de que você está sonhando. Para fazê-lo, você só precisa de um caderno e um lápis, e então você deverá anotar com detalhes os seus sonhos. Procure também fazer um desenho de algo que se destacou mais nesse sonho. Exploring the World of Lucid Dream, Explorando o Mundo do Sonho Lúcido, é um livro de autoria de Stephen LaBerge, psicólogo da Universidade de Stanford, que dedicou sua vida ao estudo do sonho lúcido e de sua relação com a consciência. O livro decorre sobre como sonhos lúcidos podem ser usados para resolver problemas da vida real, aumentar a confiança, melhorar a criatividade, entre outras coisas, tudo cientificamente embasado. RIOD é uma técnica que significa Writing Induced Lucid Dream, do português sonho lúcido induzido por escrita. Ela consiste em escrever uma frase repetitivamente a ponto de acreditar naquilo, como eu vou ter um sonho lúcido hoje à noite, como se fosse um mantra. Ela é parecida com a técnica MILD, só que ao invés de você falar um mantra, você irá escrevê-lo. SILD significa Senses Initiated Lucid Dream, que traduzindo temos sonho lúcido iniciado por sentidos. Para realizar essa técnica, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, deve-se dormir cedo e ajustar o alarme para acordar 4 ou 5 horas depois. Após acordar, deve-se levantar da cama e ficar acordado por 10 minutos. Neste momento é recomendado a pessoa a ir ao banheiro e fazer alguns alongamentos, sem ficar muito disperso. Depois,
A pessoa deve deitar numa cama na posição que ela não está acostumada a dormir. E aí, deve-se realizar o que é chamado de ciclo, que consiste em primeiro a pessoa deve fechar os olhos sem fazer muitas forças nas pálpebras, prestar atenção na escuridão dos seus olhos fechados, sem mexer muito o olho. Após isso, ela deve focar na sua audição e prestar atenção nos ruídos tanto internos quanto externos. Logo após, ela deve mudar seu foco para as sensações do corpo, procurando sentir percepções como formigamento, tontura, temperatura e peso. Após, a pessoa deve repetir esse ciclo de 4 a 6 vezes de forma rápida, como se fosse um aquecimento, com alguns segundos de duração em cada passo, e depois ela deve realizar o mesmo ciclo de 4 a 6 vezes de forma mais lenta, buscando ficar mais relaxada no final do último ciclo. Então, ela deve se deitar na posição habitual e tentar dormir o mais rápido possível. Essa técnica fará com que seja mais fácil se despertar em um sonho lúcido, de um sonho. First Lucid Dream. Procurei no Google First Lucid Dream, que significa primeiro sonho lúcido, para ver se aparecia alguma coisa de relevante, mas não apareceu nada específico, só tutoriais e pessoas relatando seus primeiros sonhos lúcidos. Então esse item deve se referir à primeira experiência de sonho lúcido que alguém pode ter, que muitas das vezes acontece do nada, sem a pessoa querer, como aconteceu no meu caso. Já que não tem nada a se falar sobre esse item, eu vou contar então como foi meu primeiro sonho lúcido. Bom, eu estava em uma academia e de repente me veio na cabeça: eu estou sonhando. Não sei como surgiu essa revelação. Então, eu fiz algo que eu sempre quis fazer, mas tinha medo de me machucar na vida real: dar um mortal para trás. Infelizmente, eu caí a cabeça no chão e acordei. E doeu. Depois disso, ainda tive mais algumas experiências com sonhos lúcidos, onde eu voava, e tinha outro também que ocorria igual aquele cara do Fragmentado, mas isso eu deixo para contar em outra ocasião. Most health videos are fake. Esse item se refere ao canal Explore Lucid Dreams, que traduzindo fica Explore Sonhos Lúcidos, que é um canal gringo que fala sobre o tema de sonhos lúcidos, que dá dica de como ter sonhos lúcidos, fala sobre experiências que o dono do canal teve e sobre o que fazer e não fazer em sonhos lúcidos. E o que basicamente o autor deste iceberg está dizendo é que a maioria dos vídeos desse canal são fakes. Eu pesquisei no Google para ver se isso era um assunto recorrente dentro da comunidade de sonhos lúcidos, e eu encontrei somente um post na comunidade de sonhos lúcidos Reddit sobre um cara reclamando desse canal e de canais parecidos, dizendo que eles usam muito clickbait, que eles passam a ideia de que ter sonho lúcido é fácil por meio das técnicas que eles ensinam, mas que na verdade não é tão fácil assim. E eles também têm muitos vídeos do tipo: não faça essas coisas se vocês tiverem um sonho lúcido. E o pessoal estava reclamando disso também, falando que isso gera um medo desnecessário em iniciantes. Bom, eu não posso dar minha opinião pessoal sobre o canal, porque eu nunca vi nenhum vídeo deles. Eu assisti somente um pedacinho para poder comentar esse item. Mas pelo que eu vi das thumbs e dos títulos, o canal faz muitos clickbaits mesmo. Sleep Paralysis significa paralisia do sono. Ela ocorre quando o corpo e a mente da pessoa está fora de sintonia. A mente está ativa e consciente, mas o corpo está dormindo, gerando um medo intenso na pessoa. Várias culturas do mundo atribuem esse fenômeno a seres malignos. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um exemplo da pisadeira, que é descrito como uma mulher assustadora, de cabelos brancos desgrenhados, de estatura alta e com dedos grandes e magros. Reza a lenda que ela mora em cima dos telhados das pessoas e quando elas estão dormindo, ela entra dentro do quarto e pisa em cima do peito da pessoa, deixando-a paralisada com falta de ar, que é outro sintoma comum à paralisia do sono. Reality shifting. Traduzindo, fica mudança de realidade. É um conceito que foi muito popularizado pelo TikTok, onde se acredita poder mudar de realidade, inclusive para realidades ficcionais como a de Harry Potter,
de animes, etc. Esse conceito está ligado a sonhos lúcidos porque acredita-se que essas mudanças de realidade sejam na verdade sonhos lúcidos. WILD. WILD é a sigla para Wake Induced Lucid Dream, ou sonho lúcido induzido acordado, que consiste em uma técnica onde você deve acordar após 5 ou 6 horas de sono e ficar acordado por um período entre alguns minutos a 1 hora. Logo após, deve se deitar de novo e ficar completamente parado com os olhos fechados, como se estivesse derretendo sobre o colchão. Em seguida, deverá ouvir alguns sons como sons alucinatórios ou ecos de voz em sua cabeça, e verá alguns padrões de cores se formando. Após isso, você provavelmente vai sentir paralisia do sono, significando que você estará em um estado entre dormindo e acordado. A partir daí, seu sonho lúcido começará a tomar forma. Normalmente o primeiro cenário será de você mesmo deitado na cama, como se fosse uma projeção astral, já que foi a última coisa que você viu quando estava com os olhos abertos. Após isso, você poderá mudar o cenário de seu sonho. Lucid Nightmares, ou pesadelos lúcidos, são pesadelos onde a pessoa está lúcida e frequentemente não consegue acordar, sentindo-se presa dentro deles. Geralmente, esses pesadelos envolvem figuras demoníacas e fantasmagóricas, ou situações que causam medo na vida real. Por conta disso, acredita-se que pesadelos lúcidos podem ser uma ótima ferramenta para ajudar as pessoas a superarem seus medos. Quando eu fui pesquisar sobre esse tópico, eu lembrei de um jogo que eu jogava quando eu era criança, chamado Victor's Nightmares, que era um jogo de flash, onde tinha um menino que ficava preso dentro de um pesadelo, e aí você tinha que desvendar os puzzles do jogo. Era como um jogo de escape. Aí cada vez que você apertava em algum lugar errado, parecia um diabo e ele ficava cada vez mais perto. Se você clicasse em algum lugar errado por 3 vezes, aí o diabo vinha e te pegava e você ficava preso dentro do sonho. Então, para ganhar no jogo, você tinha que resolver os puzzles e ajudar algum personagem na história, que no começo é seu inimigo, mas aí você ajuda ele, ele se torna seu amigo e te ajuda a escapar. Dissolving Dream Scene into Void. Numa tradução literal, fica algo como desfazendo a cena do sonho no vazio, que é quando a pessoa está tendo um sonho lúcido e de repente o sonho se apaga e dá origem a um vazio infinito. Algumas pessoas relataram que quando tiveram essa experiência, conseguiram facilmente criar a outra cena do sonho. Já outras alegam que ficaram presas pelo que parecia horas dentro desse vazio. Então, essa foi a primeira parte do iceberg. Logo mais vou estar fazendo a parte 2 e estar lançando também, né? Esse é o primeiro vídeo do canal, então desculpem aí os erros de edição, de áudio. Eu vou procurar melhorar nos próximos vídeos. E é isso. Até mais. Valeu.